Oi, gente! Primeiro eu devo começar dizendo que é muito estranho gravar uma locução pro YouTube, porque eu tava super acostumada a narrar vídeos de 1 minuto e meio, mas pera lá, porque agora são 14 minutos, eu não tenho nem assunto pra tanto. Mas eu queria trazer esse vídeo, esse tutorial aqui pro YouTube. E sim, eu vou explicando enquanto o tutorial vai rolando, depois eu explico o que eu fiz. Mas eu queria trazer porque eu tive muitos feedbacks positivos, principalmente a partir do TikTok. Então eu recebi várias mensagens pedindo para que eu fizesse esse tutorial um pouco mais estendido. E eu pensei, por que não unir o útil ao agradável? O YouTube é uma vontade que eu tenho há bastante tempo, então cá estamos nós. Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Júlia, eu trabalho com arte há mais ou menos 3 anos e eu trabalho principalmente com pedidos personalizados. Mas, eventualmente, com o tempo livre das férias, eu resolvi fazer algumas coisinhas diferentes, inclusive os tutoriais. Então, hoje eu vou mostrar esse cogumelo pra vocês. Inclusive, me corrigiram no TikTok, porque eu chamo de cogumelo, mas é cogumelo. Eu sei escrever cogumelo, mas eu prefiro chamar de cogumelo, eu acho mais fácil, não sei. Mas enfim, eu comecei desenhando ele por 2 triângulos. Desenhei o triângulo de cima, desenhei o triângulo de baixo e eu fui arredondando essas pontinhas dos triângulos e começando a dar um pouco de formato. O mais arredondado foi ali na parte de baixo, que ele deixa de ser um cogumelo para se tornar... Ele deixa de ser um triângulo, desculpa, para se tornar um oval. Mas, fora isso, só arredondando as bordinhas. E aí eu fiz aquele detalhezinho na parte do caule e fiz aquelas bolinhas. E aí depois eu peguei uma borracha, eu apaguei as linhas de baixo, as linhas que me deram essa base, né, as linhas do triângulo. Só que depois de apagar, ele ficou muito clarinho. Então eu refiz as linhas só para elas ficarem um pouco mais fortes. Mas é só mania minha mesmo, nada que vocês precisem se preocupar ou qualquer coisa do tipo. É só pra eu me garantir com as minhas linhas. E aí depois eu apaguei essas linhas, na verdade não apaguei completamente, mas eu deixei elas mais clarinhas. Essa parte eu costumo fazer com aquela borracha limpa tipo. Ela é bem baratinha, deve estar bem baratinha, não para uma borracha, né? Mas bem baratinha levando em conta os outros materiais de arte. Ela é uma borracha que deve estar custando, sei lá, uns 6, 8 reais. Depois eu deixo bem certinho o nome de todos os materiais embaixo ali na descrição. E dessa vez eu usei a borracha normal só pra que não dificultasse pra quem tava assistindo o vídeo. Tipo, peraí, o que é essa borracha diferente? É um limpa-tipo? Não, nem vou trazer nesse vídeo, sabe? Esse foi a minha linha de raciocínio. Nem vou trazer uma coisa que a galera não tá acostumada a usar pra que seja um tutorial de fácil acesso e que qualquer um possa fazer. Agora, sobre o desenho em si, eu usei a aquarela do Van Gogh. Eu gosto bastante dela, eu me acostumei com ela faz pouco tempo. Ela é uma linha intermediária, mas por muito tempo eu pintei com Pentel, eu vendi muita arte feita com Pentel e eu me adaptei super bem. Só que conforme fui evoluindo na técnica, por que não evoluir no material? E esse pincel que eu tô usando, ele é da Ceramic, eu não lembro bem certo qual que é o número, mas eu coloco na descrição bem certinho. E claramente dá pra perceber que ele tá pedindo socorro já, né? As cerdas dele estão todas acabadinhas do lado, estão todas destruídas, ele já tá sorrindo demais. Mas eu gosto muito dele, eu acho ele o tamanho ideal pra começar. Muitos artistas falam sobre não ter necessidade de comprar vários pincéis, no começo principalmente, né? E realmente não tem, eu acabei comprando muitos, mas eu uso principalmente esse pra tudo. Essa parte é até interessante, vou aproveitar e fazer a narração sobre isso. Ali vocês podem perceber que eu coloquei muita água. E aí ficou uma pocinha de água, eu falei, meu Deus, é muito. Aí eu fui, sequei bem o meu pincel pra depois continuar fazendo o desenho a partir daquela água que já tava no papel, pra não ir com o pincel mais molhado ainda e virar uma mancha gigante. Tá, agora já 4 minutos de enrolação, nem acredito que eu consegui falar por 4 minutos, mas vamos lá. Falando sobre a técnica que eu usei pra pintar ele mesmo. A técnica que eu usei pra toda a pintura é uma técnica que eu gosto muito, que eu uso pra todo o degradê que eu vou fazer. Que basicamente é pegar a tinta bem concentrada, ou seja, você pega ela na caixinha de tintas, pega ela com o pincel e com pouca água e coloca essa tinta em um cantinho. Ali nesse caso, por exemplo, eu coloquei toda aquela parte de cima do caule. Ali eu tô colocando também, tô fazendo tipo como se fosse uma linha. E aí depois eu vou, lavo meu pincel, seco meu pincel, só que eu não seco ele completamente. Eu dou só uma batidinha num papel toalha ou em uma toalhinha específica pra isso, porque a toalhinha mancha, tá? E aí, com esse pincel, com aquele restinho de água que sobrar nele, eu volto no desenho e eu vou espalhando a tinta de cima.
Às vezes a tinta secou muito rápido ou eu coloquei pouca tinta, aí eu deixo ele um pouquinho mais molhado. Se a tinta já tá muito molhada, leva o pincel mais seco, seca ele melhor na toalhinha. Eu não sei se isso vai fazer sentido pra vocês ou se seria melhor eu fazer um tutorial só sobre essa técnica, mas como é um tutorial do desenho do cogumelo em específico, eu queria trazer justamente só uma palhinha do que foi essa técnica que eu usei ele inteira. Pra tudo, eu uso essa técnica sempre porque ela é perfeita. Outra coisa que eu preciso falar é uma coisa que acontece nesse momento do vídeo. Ali naquela bolinha branca, que é pra ser branca, aconteceu de na hora de eu puxar a tinta, ele manchar um pouquinho. Como eu não tô usando uma máscara de aquarela, não tô usando nada que vá proteger, na hora que eu percebi, eu já peguei a água, passei água por cima, água mesmo, água limpa, e com o paninho que eu tava usando, eu tirei aquela água. E quando você tira a água da aquarela, ela sai junto à tinta. Então a vantagem da aquarela é que você sempre vai conseguir corrigir os seus erros, claro, se eles não forem um erro gigante com uma tinta preta super escura. Mas na maioria das vezes é muito possível corrigir os erros com a própria água limpa. Mas, por favor, não esqueçam de lavar bem o pincel quando isso acontecer, porque senão você vai manchar ainda mais. Pro cogumelo eu coloquei um pouquinho de amarelo, só pra dar um destaquezinho, e depois eu acabei colocando um pouco de laranja também, porque eu achei que deu um contraste que eu não queria entre o vermelho e o amarelo, e precisava daquele meio termo no meio. E outra coisa que eu também preciso citar é sobre as camadas. Vocês vão perceber que eu faço várias camadas finas, eu acho que foram 3 camadas que eu fiz, várias camadas finas e não uma grossa, porque eu poderia colocar bastante tinta no cantinho e puxar só uma vez e com uma passada ele ficar pronto. Só que eu sinto que, trabalhando com camadas mais fininhas, com camadas mais clarinhas, eu consigo ter um controle melhor do desenho. Então eu prefiro ter um trabalho mais demorado, mais delicado, cuidando cada detalhe, garantindo que o degradê vai ficar exatamente como eu imaginei em cada detalhe, do que fazer rapidinho de uma forma grossa. Eu sinto que o resultado é melhor, o processo é melhor, até como eu tô fazendo esses tutoriais sem ser pedido, eu sinto que eu vou aprendendo enquanto eu faço eles. Então, trabalhando com mais camadas, eu vou entendendo e conhecendo cada vez mais a minha tinta. Até porque a do Van Gogh eu tô usando faz pouco tempo e a da Pentel é um pouco mais complicada, principalmente essa questão do degradê, mas nada que não dê pra fazer. E é isso. Em todo o desenho eu ia colocando camadas mais finas, ia colocando a tinta, claro, mais concentrada no cantinho, ia puxando, esperava secar. Depois que secava bem, eu voltava pro mesmo lugar. Por exemplo, agora eu tô fazendo vermelho e o caule tá secando. E aí depois, quando eu volto pro caule, tá tudo certo. Eu já posso mexer nele sem que a tinta se misture a camada de baixo com a camada de cima. Outra situação é que eu também queria um pouco de textura no desenho, então quando eu adicionei esse laranja, eu fui dando umas batidinhas com o pincel e eu tava gostando do resultado, então eu fui puxando pra fazer isso com o vermelho também. Só pra dar aquela leve diferencinha, sabe? Pra quando bater o olho no desenho, você perceber que não tá tudo um liso, um reto perfeito. Eu costumo fazer mais textura do que isso em todo o desenho, inclusive, mas como esse era pra ser um tutorial simples, eu não queria confundir a cabeça de ninguém. E, inclusive, uma sugestão que eu deixo, que é bem legal, é molhar o papel e colocar sal em cima. Conforme você vai pintando, vai jogando um pouquinho de sal. O sal vai fazendo essa textura. E fica um efeito muito bonito. Se vocês quiserem, eu também posso trazer tutoriais mexendo com esses outros elementos, usando materiais do cotidiano, usando coisas do cotidiano como material de aquarela, que é uma ideia genial. Dá pra fazer muita coisa. Inclusive no polvo. Eu aprendi essa técnica fazendo um desenho de um polvo. E, gente, fica... Meu Deus, o sal na aquarela fica a coisa mais linda. Sério, não dá pra usar em muita coisa, né? Porque é uma textura. Mas quando dá pra usar, nossa, aproveito muito. Realmente, não coloquei aqui pra ser um tutorial simples. Mas depois eu olhei pro desenho e fiquei pensando, nossa, mas eu podia ter jogado só um pouquinho de sal. A parte da grama, eu trabalhei essa técnica ainda mais, porque ela precisava acabar em nada, né? Então tinha que ser um degradê que ia perdurar por muito mais no papel. Então eu fazia bem forte, aí médio forte, aí pouco forte, e eu ia deixando cada vez mais clarinho, para que não tivesse um final, mas que também não ficasse nada marcado. E essa é a vantagem da água no papel, ela não vai marcar se ela estiver limpa. Então, conforme você vai limpando a tinta, ela vai ficando cada vez mais discreta no papel. E, em resumo, é isso. Não passa de uma repetição da mesma técnica em várias camadas diferentes.
eu devo ter demorado em torno de uns 30 minutos pra fazer, só que também não dá pra levar muito em conta, né? Porque eu fiz gravando, então eu tinha que parar, gravar, troca o celular de posição, faz não sei o quê. Então, mas é mais ou menos esse tempo, não tem muito segredo, é um desenho pequeno. E vocês provavelmente vão perceber, principalmente nessa narração, que eu me perco em várias partes. Até porque é a primeira vez que eu faço uma narração tão longa. Mas muito do que eu falo e muito do que eu faço são manias que eu peguei com o tempo. E vocês não tem um certo ou um errado, não tem... Vocês precisam fazer assim pra dar certo. Esse é o jeito que eu acostumei a fazer. E é o jeito que eu gosto de ensinar quem me pede ajuda. Porque depois de tanto tempo mexendo com a aquarela, a gente vai entendendo alguns detalhes que no começo não ficam tão evidentes. E depois que você tem aquela virada de chave em que você entende como que a tinta funciona, as coisas começam a fluir muito mais. Então eu recebo muitas mensagens... Nossa, esse principalmente eu recebi muitas mensagens e, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? E é questão de treino. É só treino. A aquarela é isso, o desenho é isso. Começa pelo simples, não vai inovando, não vai tentando trazer muita coisa. Pega um espaço maior para pintar. Por exemplo, eu gosto desse desenho porque ele tem as partes que você tem que dar mais atenção, que é as partes vermelhas. Mas ele também tem uma parte que dá para brincar um pouco mais com a tinta, que é a parte do caule. Não é muita diferença de tamanho, mas quando você tá pintando, você percebe que o pincel fica muito mais livre quando você tá pintando áreas maiores. Então, para treino, não tem desenho melhor do que algo assim. Outra questão é que, eventualmente, quando alguém for tentar pintar, seguindo esse tutorial, vai acontecer de ficar diferente. Não tem o que fazer. A tinta faz com que isso aconteça, principalmente, porque a aquarela é muito independente. Ela é uma tinta muito livre que, se ela quiser ir para um lado, ela vai, se ela quiser ir para outro, ela vai. Então, até você criar esse controle para entender exatamente para onde você está puxando a tinta, como que ela vai se comportar em cima de camadas que já secaram, como que ela vai se comportar em camadas que ainda não estão tão secas, ele vai ter resultados diferentes. Vai ter gente que a parte amarela vai ficar gigante porque ela vai ultrapassar todo o vermelho, e vai ter gente que a parte amarela nem vai aparecer. Então, é só uma questão de... o jeitinho de cada um, o jeitinho que a aquarela vai se comportar. E hoje, se eu fosse pintar esse cogumelo de novo, ele já não sairia igual. E tá tudo bem. É assim mesmo. Essa é a graça dessa tinta. Essa é a melhor parte dela, na minha opinião. E eu gosto também... Eu gostava muito mais, inclusive alguns meses atrás, de fazer essas partes escuras, esses contornos muito mais fortes. Mas agora eu coloquei só um detalhezinho nesse marrom mais escurinho, só pra dar aquele destaquezinho, só aquela coisinha, aquele estou aqui. E pra não perder a minha essência de deixar pelo menos um pouquinho contornado, principalmente aquela parte que separa ali do lado daquele... Meu Deus, como é que eu vou explicar isso sem conseguir apontar pro desenho? Aquela parte que dá pra ver que sai um pouquinho pra fora, que tá bem contornado, isso é o que eu sempre gostava de fazer, mas eu fazia no desenho inteiro e agora eu tô tentando me acostumar a fazer só um pouquinho. Mas é isso, depois eu só peguei pra finalizar mesmo. Eu coloquei um pouquinho de preto nessa parte branca, mas assim, ó, bem pouquinho. Tipo, um preto bem diluído na água mesmo, só pra dar aquela sombrinha, só pra não ficar aquele branco puro. Só aquele destaquezinho, assim, aquela coisa bem pequenininha. E devo dizer que, pra quem nunca gravou por mais de 1 minuto e meio, eu tô bem feliz que eu consegui por quase 14 minutos. É o primeiro vídeo de muitos que eu pretendo trazer aqui. Então, ajudem uma iniciante no YouTube. Aquelas coisas que todos os youtubers mandam fazer, que eu vou ter que me acostumar, que é... curte, compartilha, comenta, se inscreve, me segue nas redes sociais e aquele combo perfeito. E eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Comentem o que vocês acharam, por favor.